Fala, gremista, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal. Eu peço de imediato desculpas pelo cenário, né? Tô dentro do carro, a iluminação muito ruim, mas não será um vídeo que a gente vai se estender, né? Procurarei aqui ser o mais objetivo possível e trazer as informações. Então, a partir de amanhã já voltamos para um cenário muito melhor, mas aqui vamos então nos atentar principalmente ao conteúdo, que obviamente é o mais importante. A gente precisa tratar aqui sobre o jogo do Grêmio e precisamos falar sobre o jogador que está de saída e que não deve mais, inclusive, vestir a camisa do Grêmio. Primeiro ponto, existe uma possibilidade de muitas preservações, de muitas alterações, de um time bem diferente para o jogo do domingo contra o Fortaleza fora de casa. E esse jogo ele é perigoso. Ao mesmo tempo, tivemos uma grande notícia, sim, pelo menos do meu modo de ver, tivemos uma grande notícia, que foi o empate do Fortaleza contra o Ceará. Estavam ganhando, estavam se reanimando consideravelmente na competição. O Fortaleza estava ganhando muita vida, não só pela vitória, os 3 pontos importantíssimos, mas uma vitória em cima do rival. Mas aí no final do jogo, né, veio o balde de água fria com o gol do Pedro Raul. O empate praticamente rebaixou o Fortaleza. Só um milagre agora salva o Fortaleza. O que isso tem a ver com o Grêmio? Porque eles chegam totalmente, ou quase totalmente, desmobilizados para o jogo contra o Tricolor no domingo, e isso é importante. Porque sim, o futebol se faz principalmente de qualidade, se faz de parte tática, de parte técnica, de estratégia e também muito de anímico. Se faz muito de anímico, do quanto o jogador está concentrado, do quanto o jogador está querendo muito aquele jogo para competir, para brigar, para ganhar os pontos. E é algo que às vezes também está no inconsciente. Os jogadores do Fortaleza, mais do que ninguém, sabem que ficou muito difícil. Que o Fortaleza, ao empatar com o maior rival, ele encaminhou o rebaixamento. E ainda mais da maneira que foi, né? Um jogo quase terminando. Então o Grêmio não terá um jogo fácil, mas terá um jogo muito mais tranquilo do que teria em caso de vitória do Fortaleza contra o Ceará. Aí seria um caldeirão. A torcida ia lotar e lá a torcida pega junto, e aí o Grêmio teria um inferno à sua frente. O Grêmio vai ter uma situação muito mais tranquila, mas repito, não será um jogo fácil, será um jogo onde o Grêmio terá que superar obstáculos. E o Grêmio pode ter um time, repito, totalmente diferente para esse confronto. Isso porque o técnico Mano Menezes está visualizando o cansaço dos jogadores. Alguns atletas podem ter lesão caso entrem em campo, caso joguem um número significativo de minutos. E alguém vai dizer, mas preservação numa hora como essa não adianta nada. Mas, gente, vamos lá. Ninguém vai ser preservado por ser preservado. São jogadores que daqui a pouco realmente têm um indicativo de uma lesão, né? De uma chance muito grande de lesão, um risco elevado. Por quê? Porque a data FIFA, ela servirá muito para o Grêmio trabalhar. Tu imagina perder um jogador e ele não participar da data FIFA. Seria muito ruim, então a gente precisa também entender os motivos dessas ausências que podem surgir no time do Grêmio. Vamos lá. O Volpi será o goleiro, até porque o Grêmio segue fora se recuperando de uma lesão muscular, né? O Jorge, portanto, o reserva. O Grêmio terá o João Lucas na lateral direita ou o Gustavo Martins. Sim, existe essa dúvida, porque o Grêmio jogará fora de casa, talvez tenha alguns cuidados a mais no sentido defensivo. A zaga com Noriega, tem a dúvida entre Wagner Leonardo e Walter Kahneman, mas eu acho que joga o Wagner Leonardo, porque o Walter Kahneman jogou no meio de semana, o Mano tem intercalado, alternado os dois, para não desgastar demasiadamente, principalmente o argentino, que já tem uma idade um pouquinho mais avançada. Na lateral esquerda, o Marlon. O meio-campo tem uma dúvida também. O Cuejar pode ser escalado como titular no lugar do Dodi. O Arthur deve jogar e até, de repente, poderia ser preservado, mas se tivesse algum jogador para substituí-lo que pudesse minimamente dar conta do recado. Não é o caso. Como se trata de uma partida importante, onde o Grêmio precisa, no mínimo, somar um ponto, pelo menos empatar, o Arthur deve jogar e essa é uma boa notícia. Seguindo o time, o Monsalve pode entrar, nós trabalhamos inclusive isso no vídeo anterior, fica a dúvida exatamente no lugar de quem. O Grêmio não terá o Kiki Oliveira e não terá o Pavon, os dois jogadores não estão à disposição. O Grêmio pode ter o Monsalve em qualquer uma das posições e pode, quem sabe, ter o Aravena. Aí ficaria a dúvida, né? Se os dois começarem, quais sairiam? Seria Edenilson, pode ser também o Alisson
ou o Amuso. Dos três, 2 sairiam para as entradas de Aravena e Monsalve. Mas lembrando, mais uma vez, que isso são apenas possibilidades. E no comando de ataque, Carlos Vinícius ou André Henrique, também não dá para descartar que o Carlos Vinícius seja preservado, um jogador que recentemente passou por um período de recuperação no DM, tratando um edema muscular. Então o Grêmio com várias dúvidas, muitas possibilidades de mudanças, portanto, para enfrentar o Fortaleza. E para a gente concluir o vídeo é o seguinte, o Kiki Oliveira está fora porque ele está machucado. Eu falei que o Pavão, antes de entrar no Kiki Oliveira, né? O Pavão tá fora porque tá suspenso. E o Mano, que tá pressionado, né? O Mano tá pressionado, não internamente. Internamente ele tá totalmente respaldado pela diretoria, independente do que aconteça, ele permanece e vai terminar o Campeonato Brasileiro. Quanto a isso, não há nenhuma discussão. Mas ele está pressionado, pelo menos por uma boa parte da torcida, e ele precisa ganhar ou, no mínimo, empatar com o Fortaleza. Se o Mano perder pro Fortaleza, 3 derrotas em sequência vão pressioná-lo ainda mais, né? O Mano precisa aí de resultados importantes nessa reta final para aumentar as suas chances de permanência. No momento, eu diria que a tendência é que ele não fique na próxima temporada. Os candidatos estão olhando e muito para o cenário, né, a opinião do torcedor principalmente. Lembrando que nesse sábado vamos conhecer o novo presidente, se será Odorico Roman ou Paulo Calef, né? Paulo Calef, que tá dando uma entrevista no momento da gravação desse vídeo na Rádio Gaúcha, não revelou o nome, mas nós sabemos o nome. Quem acompanha o canal já sabe há muito tempo que o nome é o Benzema, né? Sabemos ali que o César Cidade Dias, por exemplo, na entrevista também disse que é o Benzema, né? Ele também tem a informação junto com a reportagem da Rádio Gaúcha, e nós antecipamos isso há muito tempo, né? O Caliel Dornelles foi o primeiro a noticiar que é o Benzema, né? Trouxe lá na Rádio Bandeirantes, mas o Calef não confirma o nome porque na negociação ele é impedido, né, pelos empresários do jogador de falar que o Benzema tem realmente uma negociação com o Grêmio. Bom, vamos lá, o jogador que está de saída, na verdade já está de saída há algum tempo, é o Kiki Oliveira, mas agora ele pode realmente não jogar mais pelo Grêmio, porque ele teve uma lesão no tornozelo e não é uma lesão simples, e muito provavelmente ele não jogará mais nessa temporada, praticamente certo, não joga mais em 2025. Sendo assim, ele não deve mais jogar então pelo Grêmio. O Grêmio tem uma negociação em pleno andamento com o Nacional e pretende finalizar vendendo o jogador para o clube uruguaio. Não sabemos se ela será finalizada ainda neste ano com a atual diretoria ou se o novo presidente, independente de quem for, vai finalizar a ida do senhor Kiki Oliveira para o Nacional. O Grêmio também, certamente, né, se não avançar nesse negócio, vai buscar outros interessados junto com o empresário, porque a ideia é a não permanência do Kiki Oliveira. Por isso, muito provavelmente, ele não jogará mais com a camisa do Grêmio, praticamente certo isso, beleza? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa tua opinião nos comentários sobre todos os temas. Eu tô aqui dentro do carro porque eu tô no casamento do Diogo Rossi e da Nicole Ovic. Muitas felicidades a esses grandes amigos gremistas, mas eu tive que parar, vir aqui no carro para informar o torcedor gremista, faz parte do trabalho. Até o próximo conteúdo.